Bem, depois desse passeio, né, histórico extraordinário sobre a movimentação empresarial ao redor da Praça Doutor Campelo de Almeida, eu gostaria que o Evandro também nos contasse como funcionava o centro da praça, porque o centro da praça também se constituía em um centro empresarial. Então, por favor, Evandro. Ali no centro da praça, antigamente, tinha 2 pés de pau bem frondosos. A carne de boi era vendida ali no centro da praça. Então o cara matava um boi, vamos dizer, lá no Cruaranha. Aí ele trazia em ganchos, no lombo de animais, e quando chegava lá tinha um local de pendurar desses pés de pau. Então a carne era vendida ali. Aí quando chegou em uma Semana Santa, que os vendedores de peixe que vinham na Semana Santa, aquele tempo era a semana mesmo, era de segunda a sábado. Certo. Então vinha gente de São Miguel, de Marechal e do Pilar, vendendo peixe naquela época na Semana Santa. Aí alugava as carroças do Miguel Eliso, do Mané Velho, do Juvencio Cajueiro, e saía com os peixes oferecendo na redondeza. Aí teve um cidadão, Júlio, eu lembrei o nome dele, Júlio, que teve a ideia que na segunda-feira ele veio com um megafone dizendo que a partir de quarta-feira o peixe ia ser vendido debaixo do pé de pau no centro da praça. E quando foi na quarta-feira, esse Júlio botou onde vendia as carnes, tudinho, aí ele botou a banca dele, aí aproveitou a banca que comprava as carnes e começou a vender o peixe ali. Aí os cabos que estavam vendendo por fora vieram também, se viraram ali. O Zé Borges, que tinha a loja de secos e molhados na frente, aí chegou, aí botou alguma coisa dele, arroz, tudo. O seu Natalino, pai de Domingos, foi fiscal de renda, tudinho. Aí que vendia feijão, arroz, esse tudinho, aí veio e botou uma banquinha também. Aí ficou quarta, quinta e sexta, aquela banquinha. Aí ficaram a feira do pé de pau. Aí já acertaram com o Zé Marques, o pai da Ceriza, e o seu Maia, que para o ano eles vinham a partir de terça-feira, todos os peixes eram ali. Aí o pessoal daqui que vendia também arroz, feijão, aquela coco, aquela ali também, a gente também quer valor. Aí o seu João Palmeira e o Zé Marques foram na casa do seu João Corda, o cara que vendia lá embaixo corda, trouxeram uma peça de corda. Aí pronto. Aí deram um nó na corda, aqui é do Natalino, que era o pai de domingo. Aí andava assim, 2 metros, mais ou menos, andava outro nó na corda, e dizia, esse aqui é do seu João Satiro, pai da mulher do Pedro Bispo. Aí, mais na frente, outro nó é do seu Cícero Julião. E assim foi. O seu Zé Bispo, o Amerino, que tinha o seu... Aí foi a feira do pé de pau. Aí quando foi no ano seguinte, para valer. Aí tornou-se uma feira grande. Em 1948, o doutor Ulisses resolveu fazer a praça. Aí foi quando ele dividiu a praça. Fez a pracinha pequena e fez a praça grande, fez o coreto quadrado e combinou com o pessoal o seguinte, que aquela feira ia continuar toda quarta-feira, mas não ali na Praça do Doutor Campelo de Almeida, ia ser na Praça 1º de Maio. Agora, quando fosse na Semana Santa, ela voltava para ali, mas não para cima da praça, já na frente da padaria, do Zé Ribeiro, tudo, já com outra estrutura, com as cordazinhas, já tudo organizado. E assim foi feito. Aí tornou-se a feira do pé de pau. E a feira de quarta-feira, lá na Praça 1º de Maio, era maior do que a feira hoje, dia de sábado. E a feira de sábado, aí foi quando ele construiu o matadouro, ali na rua do Matadouro Velho, e construiu o açougue. Aí acabou a feira do pé de pau ali, os bois que eram cortados ali, ele arrancou e fez a praça. Aí ficou a feira do pé de pau. Pouca gente sabe disso.
Hoje, essa semana eu conversando aquele, o Zé Domingo, aquele moreno, ele disse que lembra que o pai dele vendia porco ali, carne de porco, vendia tudo. Na praça mesmo. Na praça, era no centro da praça. Aí foi quando o doutor Ulisses fez reformou tudinho, fez o coreto, aquele coreto quadrado, né? E tudo. E fez a praça, aí dividiu as praças. Então esse é o típico fato que está na memória viva, né, de quem realmente o viveu e principalmente vivenciou a situação à época. E é isso que a gente está procurando resgatar a partir desse projeto Memória Viva. Evandro, eu também gostaria de saber, você despertou também a minha curiosidade quando você falou que na praça, né, um dos lados, parece que o lado oeste, funcionou um cinema que era levado à frente por um cidadão Joãozinho Teixeira, de Marimonte chamado Joãozinho Teixeira. Então eu gostaria que você fizesse um resumo panorâmico da situação cultural de Anadia, cinema, teatro, o que foi que você vivenciou na sua época aqui. O que ia acontecer? O cinema, né? Por exemplo, o doutor Shoa foi um advogado que veio para aqui. Aí ele disse, eu vou pagar a sua entrada e você entra na frente para guardar o lugar para mim e para Gasparina, que era a esposa dele, para dona Gasparina. Aí eu ia, ficava lá marcando o lugar do doutor Shoa, levava o cordão, amarrava umas cadeiras ali, era do doutor Shoa, né? Certo. Então, para o cinema. O Afrânio, meu tio, ia, aí disse, olha, guarda o meu lugar, que eu pago, vou lhe dar tanto para você comprar o confeito. Confeito de chiclete, porque naquele tempo ficava você mastigando o chiclete, Maria, era um negócio fora de série. Anos. No teatro, aí no cinema eu lembro muito bem disso assim, só passava filme cowboy, era durante Creed, Big Jones e muitos outros assim. Aí tinha o teatro, que apresentava peças. A dona Adélia, que fazia pastoril, fazia o pastoril. Aí tinha muita disputa. Esse pastoril azul encarnado, tinha uma turma. Então tinha a dona Laura, a mãe da. Como era o nome da mãe do Heraldo? A Ládia era a mestra do cordão azul. Certo. Aí a dona Laura era cheia de dinheiro, aí pronto aí. Todo o dinheiro que era arrecadado, no final, era, se você botasse R$5, quando terminasse o pastoril, lhe devolviam aquele dinheiro. Aí quando foi nessa noite, combinado para lá, que todo o dinheiro arrecadado ficava com o pastoril. Aí a dona Laura investiu para lá dizer a contramestra que era do azul, aí quando foi no final, não devolveram o dinheiro a dona Laura, porque já tinham combinado. Tinha um programa de calouros. Programa de calouros, toda sexta, todo domingo à tarde. Era o Nelson Gato que apresentava. Ali onde é a Prefeitura Nova era o Sobral. Então tinha a rádio, tinha um programa de calouros, era o Nelson Gato, moreno, ele escreveu até livro, ele era natural de Tantidade. Mas ele era transmitido para onde? Aqui para Anadia, né? No serviço de alto-falante, era transmitido para Anadia. Eu mesmo participei várias vezes do programa de calouros. E ele era ele era tesoureiro da prefeitura, no tempo do doutor Ulisses e no tempo do senhor Iraci. Aí, quando foi uma das vezes, o meu avô, o senhor Ioiô, ele fez uma paródia assim para eu ir recitar. Aí que dizia assim, o osso, o caroço e a espinha se põe no cantinho do prato. Aí eu respondi, vovô, meu prato é todo redondo, porque de cantinho não tem. Ele já dizia isso e ganhava os prêmiozinhos. Que era oferecido, eu ainda lembro disso, aí foi o vovô Ioiô que fez isso. Então aquilo ali era cultura. Né? Na lei. Já teve Mas teve os times tradicionais daqui, né? A época mais recente, talvez, da década de 70 para cá, que era o ECA e o ADA, né? O ECA e o ADA. Você jogou no jogo, né? Joguei nos dois. O ECA era, vamos dizer assim, era o mais
que tinha mais, era mais poder, mais aquisitivo. né? Mais poder aquisitivo. Então jogava o Zé Lito, jogava o Carlos Pedrosa, o Paulo Luiz Cunha, o Mário, o Talvano Stenório, eu e outras pessoas mais. E tinha o time do seu Rubens, que era o Ada, que aí era o irmão do Zé Lito, o irmão do Zé Lito, o Bichinho, jogava o Lula, irmão do Duda, o Gilson do Cajaíba, o Ademar, o Zé Cajaíba, o Peu jogava às vezes até de goleiro. Porque era o time. Agora o time principal, o vencedor, tinha até concentração. Já se concentrava na sexta-feira, o seu Elias, que era o dentista aqui, o charlatão, que era o responsável por tudo. Vinha o pessoal, tinha concentração, tinha massagista, tinha tudo, tinha assim, muito bem organizado. As festas aqui eram muito boas, se fazia muita brincadeira. São João aqui, na dia hoje vive de nome. As maiores festas que tinha aqui era São João e Carnaval. O São João, vamos dizer, da Arca. A Arca contratava o Antônio Sanfoneiro. A Arca contratava vésperia de São João e vésperia de São Pedro. Aí quando chegava no dia 24, 25, né, São João? Aí no dia 26, chegava um pezinho, que era um comerciante forte. Antônio Sanfoneiro hoje vai tocar por minha conta. Aí tocava no dia 26. Então praticamente ficava o São João todo por aqui. Aí chegava no dia 27 o Paulo Rodrigues. Dizia, hoje é por minha conta, para não ficar para trás, porque ele negociava já com o pezinho. Aí chegava o Delcio, o pai do Sabino, dizia, mais um dia por mim. E assim ia, aí ligava de São João a São Pedro. Todo dia tinha festa. Aí todo dia o seguinte, quando dava 9 horas, eles ficavam no hotel do seu Eurico. Aí vinha de novo o Gerson, o Ramiro, eu, aquela turma que gostava, bora Antônio, bora cuidar da vida. Aí o Antônio botava a sanfona nas costas e ia para a porta da igreja. Chegava lá, se rezava, aí ele tocava, minha santa beata mocinha, aí traí, né? Aí depois começava o São João. Aí já tinha o seu Ramiro com uma bananeira e outras pessoas com bananeira, e agora a gente vai, que o Cícero Julião está esperando a gente lá no Sertãozinho. Aí você ia para lá, tocando, o tanque sanfoneiro tocando pela rua e a gente chorando na bananeira. E quando ia acabando bananeira, ia aparecendo o pessoal que tinha bananeira no quintal, botava a bananeira e ia acompanhando. Aí de lá ia para casa do seu Zé Rodrigues, depois do hospital. Pronto. Não era um... Aí termina, quando era nessa hora mais ou menos, para o Antônio Sanfoneiro descansar, e às 9 horas começava o baile. E terminava às 5 horas da manhã, na pracinha, que o Sr. João Palmeira fez uma piscinazinha, aí ligava as bombas lá, a gente tomava banho ali, o Antônio Sanfoneiro dali e descansava. Aí quando era no outro dia, bora cuidar da vida. Aí já estava o caminhão do Zé Torre, ou o caminhão do Dado ali, todo mundo subia, vamos para onde? Para o brejo do Sr. Aristeu. Aí chegava lá, já estava esperando. Vamos para o Sr. Zé Lotério, pai do Zé Menezes, vamos para o Sr. Rosalvo, ia para as fazendas, tinha os dias de ir para as fazendas. E o povo já estava tudo esperando. E assim era as festas. Era uma festa realmente era para empenar. As festas aqui. E fora as festas que vinham os guerreiros, né? Tinha o guerreiro Mestre Adilon ali. Aí vinha os guerreiros daqui, eu era um apaixonado. O guerreiro, para mim, se não tivesse um boi valente, para mim não valia nada. O Sr. João Palmeira era o prefeito, ele botava o guerreiro para dançar. Quando o boi aparecia, ele chamava o boi, pegava 10 cruzeiros, amarrava na ponta do boi, dizia, olha, quem tirar é o dono, se não tirar, o boi é que é o dono. Aí você via o que era um boi valente, né? Para a gente tirar o dele. Quem tirava ali? Não conseguia, né? Eu era, para mim, um guerreiro sem boi até hoje. Se tiver um guerreiro ali, ainda dá umas carreiras de boi. O que me lembra muito essa questão das festas de São João, na minha adolescência, era que tanto tinha, né, na Arca... E tinha a sobra, né? Como tinha a sobra também, que eram os artistas, era aquele pessoal mais humilde que não tinha acesso à Arca. Aí juntou-se o Sebastião Chagas, o vovô,
o Zé Cajaíba, o Ademar, o Peu e mais outros artistas, o Zé Pedro, o Bita Jacó, tudinho, e formaram esse clube, a Sobra, né? E tinha o Gabiru, que funcionava ali no açougue, que era das empregadas domésticas. Ah, tinha esse Gabiru também? Tinha o Gabiru, que era das empregadas domésticas, que ele não fretava nenhum nem outro. E eu dancei muitas vezes no Gabiru. Quando dava uma escapulidazinha, ia pro Gabiru. O Gabiru também. Ia pro Gabiru dançar. Aproveitava. Saía dançar no Canaveiro, na época do carnaval. O negócio era estar brincando. Que eu gostava de brincar. Gostava, para mim. Muito bem, então depois dessa panorâmica aí sobre, né, como se dava a cultura e o divertimento aqui na cidade, eu gostaria também que você tocasse também um ponto, porque eu lembro que os seus pais moravam muito próximo à igreja, praticamente vizinho à casa paroquial. E qual foi a sua vivência com os padres e com a religiosidade na sua época de juventude e até hoje, se for possível? Rapaz, graças a Deus, eu tive essa brilhante companhia assim, de morar vizinho a padres. Lembro muito bem do padre Epaminondas das Bonfim, velhinho, com a cabecinha toda branca. Ele sofreu um trauma muito grande, que ele mexendo em uma arma, a arma disparou e atingiu a mãe dele e ela veio a óbito. Realmente um fato. Ele levou um abalo muito grande, passou um tempo afastado de Anadia, depois voltou e se entregou ao vício de beber. Ele me chamava Manu, dizia, vá na casa do Lucas, do seu Lucas, ele botava 2 litros, vá lá, diga que o Lucas que é minha, eu quero dar boa. Aí trazia, aí ele tomava a cachaçinha dele, tudinho. Aí pronto, era a casa do meu pai, a casa da irmã dele, da dona Olívia, e tinha um sobradinho, onde ele morava. Aí na hora das refeições por trás tinha a comunicação, que hoje, em vez de ser casa da dona Olívia, é a casa paroquial, né? Que naquele tempo era a casa, e tinha o sobradinho do Padre Bonfim. Tinha mulheres, ele convivia com uma mulher. Inclusive teve até um filho chamado Vanildo. Até um certo tempo morava no Rio de Janeiro. Mas era um padre. A mamãe dizia, senhor, mas como isso? Dona Iraci, eu sou padre quando eu entro na igreja. Saí da igreja, eu sou um homem. Eu sou Epaminondas. A mentalidade um pouco diferente. Quando padre, eu sou o Padre Bonfim. Isso era um Padre Bonfim. Convivi diretamente assim com ele. E vivia, a mamãe às vezes se sentava até altas horas da noite para conversar, tudinho. Às vezes se botava até uma esteira, ficava a turma toda sentada na esteira. E tinha o Padre Lessa, o Padre Sebastião Lessa, que durante o dia ele morava ali perto da Rua do Rosário, onde é aquela oficina de motos. Certo. A casa dele era ali. E ele tinha uma casa perto do cemitério, onde a mulher dele também vivia. Ele passava o dia ali e à noite ele ia para a Rua do Cemitério para casa da Luz. Era Luz e Neto, a gente chamava Luz. Então ela teve um filho, o Zé da Luz, que acabou sendo o Obed, o Gessé. O Obed chegou a ser uma prole grande. O Gessé, aliás, o Obed chegou a ser tenente-coronel da PM, filho dele. O Gessé, filho dele, trabalhou muito tempo como sapateiro, trabalhou com meu tio, com o Isaac, trabalhou com o Heraldo Cabral e tudo. Depois desses padres veio o padre Antônio Firmino, dedicação exclusiva. O Padre Firmino era uma postura Patina preta. Antes teve aqui o Padre Pedro, teve 2 Padre Pedro. Teve o Padre Pedro, que era de Pedreiro, e ele que era de Palmeira dos Índios. O padre das garotinhas, que ele gostava de fazer as festinhas com as crianças, tudinho. Padre dedicado, muito gente boa. Depois teve o Padre Nascimento, o seu padre, uma ética inteligente, 100% popular. Padre Estevão, inclusive eu tive a honra de ser, naquele tempo, hoje é coroinha, mas naquele tempo era sacristão. Eu fui sacristão do Padre Estevão. Eu respondia a missa toda no latim, tudo em latim. Aprendi com o João Sacristão, que era o sacristão mor, e o Dodô, o Padre Josias, também era o sacristão da igreja do Rosário, né? Pronto, então a gente ia aqui a cavalo com o Padre Estevão,
Depois, quando o seu Zico comprou um jipe, ele tinha no jipe, o Cabeça Santa persistia para o padre Estevam celebrar a missa, fazer os casamentos e os batizados. Eu é quem arrecadava o dinheiro que o padre Estevam ia, eu era o sacristão, eu respondia. Até hoje ainda sei algumas frases, assim, quando eu disse, dados ao bispo, com o espírito do homem. Ainda lembro desse que era em latim, a missa toda em latim. Pronto, eu sou o único que sei bater no sino para ele virar tudo. Agora que esse sino que está aí, ele não vira. Aí não vira mais? Não vira não. Aquela virada do sino era muito bonita. Ele tem uma trava, ele só chega aqui. Ele não vira. Agora naquele tempo eu bati o sinal, bati as entradas para a igreja, aprendi com o sacristão. Então a gente puxava, e ele dava a volta. Ele dava a volta. Ele ainda está ali. Tem até uma vez que o padre aqui na frente, assim, bota esse sino aqui de lembrança, tudinho. Ainda tem um antigo, o pequeno ainda está lá em cima. Ele é mais forte do que o grande. Então eu convivi com esses padres todos, e sempre me dei muito bem com eles, tudinho. O padre Éper se dava muito bem, frequentava aqui em casa. Esse também, o padre Geraldo. Minha convivência foi excelente com os padres, devido à minha família. E tinha o Frei Damião naquela época. Frei Damião, eu tive o prazer de carregar ele nos braços. Uma vez eu passou mal na porta da igreja e eu trouxe ele nos braços. E tem um caso real. Meu pai teve um infarto, passou um bocado de dias interno. Aí quando foi um dia, ele acordou, aí 17, 7h15 e 7h21. O Loureiro, que era o médico cardiologista na época, seu Manu, o que é que quer dizer esse dia 20, esse dia 21? Chega o Frei Damião em Anadia. Mas eu vou dar a benção àquele velhinho. Aí quando foi na época da Semana Santa, tudinho, a gente fazia que quando ele fazia aquele corredor da porta da igreja até a casa do padre. Né? Fazia o corredor, que ele vinha ali, ele e o padre, foi Fernando gritando na frente, abrindo o púlpito, tudinho. Aí o pai fez a câmera. Quando chegou na frente da casa do papai, ele partiu. Não, nessa casa, vai nessa casa. Ele foi, entrou, deu a bênção ao papai, e o papai viveu por não sei quantos anos. Aí que maravilha, né? Ele Que maravilha, né? era assim. Eu andei com ele nos braços. Quer dizer, eu sou um cara privilegiado por Deus. Fiz segurança pessoal do Papa João Paulo II e carreguei um futuro santo nos braços. Frei Damião, por 2 vezes. Carreguei ele, quando tirei ele do carro e botei ele no helicóptero quando ele sentiu mal aqui. E uma vez ele também aqui, fizeram o Adelmo Rocha, que sempre teve aquela loucura dele, deu um garrote para o Frei Damião, para fazer um leilão para apurar para ele. E quando ele vinha descendo, não sei porque carga d'água, o garrote se soltou e veio em direção a gente. Eu me aproximei com o garrote, peguei o garrote dele e o Adelmo. Controlou o garrote. Aí pegamos o garrote. Entendeu? Agora eu sempre muita história para contar. Mas eu gostaria de pular um pouco agora, porque também teve outra coisa que me despertou a atenção quando você estava fazendo o relato dos empreendimentos, que havia um empreendimento que era jogo, né? Na Praça Dr. Campelo de Almeida. E eu lembro que uma vez eu estava comentando com um colega que havia uma turma que gostava de se sentar na praça para bater papo. Praticamente toda noite essa turma, ela se sentava na praça. E eu notei que havia a ausência do seu João Teixeira. Eu disse, mas o seu João Teixeira não costumava sentar na praça. Aí o colega disse para mim, mas porque você não sabe o seguinte, o seu João Teixeira tinha outra atividade à noite, porque ele se dirigia para um local em que havia jogo. Então me parece que a Anadia, ela em determinado período, havia uma prática muito forte de jogo na cidade, principalmente à noite. Exatamente. Teve 2 locais. A Praça do Fuxico teve 2 locais. O primeiro local foi em frente ao grupo escolar Rui Barbosa, quando estava para ser inaugurada a CEAL, que botaram os postes. Então se sentava ali o Josias, o Edinur, o Gesto, o Zé Cabarro, eu, o doutor Estevam e outras pessoas, mas aquela turma ali. Ali então era a fofoca geral, se conversava ali de tudo. E o seu Zé Cabarro e o padre Estevam eram os mais intelectuais. Quando o cara dizia uma palavra errada, o seu Zé Cabarro
Zé Gavar parece que estava esperando. E uma vez eles discutiram lá uma palavra, ele e o Padre Estevam. Olha, vocês já acabaram de discutir com o Padre Estevam. Aí quando tiraram os postos, aí mudou essa turma já com outro pessoal. Aí já entrou nessa turma o Luiz Ferro, o Breno, o João Barros. Pronto, aí era a parte do Fuxico. E inclusive teve um problema sério, que teve um tempo aqui na dia, que você não podia tirar o pé do chinelo. Se tivesse o pé do chinelo, a pessoa pegava e escondia. E teve uma vez que o Breno pegou o chinelo do Joãozinho Barbeiro e jogou por cima da casa. Aí ele veio e caiu em cima da cacimba do Luiz Ferro, que era feio, caiu. Quando o Luiz Ferro saiu de manhãzinha para ir para o curral, o treinamento que viu foi aquele chinelo assim, o cara entrou aqui para vir transar com a empregada. Aí ficou com o chinelo, ele ficou procurando. Aí descobriram que o chinelo era do João Barbeiro. Aí o Breno foi aliviou e contou essa história. Então foi essa praça. Daí ficou disso aí. Era a Praça do Fuxico. E o senhor João Teixeira era o seguinte, ele estava ali, cumprimentava todo mundo, ou ele ia ali onde é aquele depósito da viúva, que ali tinha uma casinha de jogo. Ou se ele ia para a casa do Zequinha do jogo. E jogava ali dominó e o baralhozinho tudinho. Aí ele dizia, separei hoje 3 cruzeiros, ou vou perder ou vou ganhar. Então ele era limitado, ele ia para lá para se dividir. O dinheiro contado, né? Ou senão era jogar dominó dentro da farmácia ou na porta da farmácia. Ele não ia participar da Praça dos Fuxicos, ele não gostava disso. Era o negócio dele, era um joguinho, o buzo, ia pro buzo. Chamava, vai pro buzo, eu vou pro buzo, hoje já vou ganhar, já levo 3 cruzeiros. Mas chegou a haver um jogo também aqui no hotel do seu Neto, hein? Não, aí mas aí não era com o pessoal daqui, era o pessoal de fora, e se alojava ali, não tinha outra diversão. Aí também eu fazia mais gente de fora. Infelizmente participava gente era tinha uma sala, nessa sala de cá, porque era os 4 eram lá para trás e tinha essa sala que era espécie de uma sala de espera. Quando ali eles abriam e jogavam um baralho. Agora não sei se era apostando alguma coisa, mas tinha esse jogo lá, mas não. Era com gente de fora. Muito bem, então para encerrar, eu gostaria que você contasse uma história que você já me contou aí, que eu achei muito curiosa, que foi da chegada de um avião aqui, quando havia o campo de aviação. Se você puder rememorar essa história, eu acho que isso aí a gente fecharia. Agora, só que eu não vou dizer o nome real da pessoa, né? Eu vou usar um termo, a Dandoca. Pronto, é um bom termo. A Dandoca era uma mulher da vila que teve aqui, e era uma morena de fechar quarteirão. Ela, o pessoal de Anadia, era tudo de boca aberta, mas ela não dava muita bola para o público. Porque o pessoal da Pindol, os freios da Pindol, outro pessoal de Maceió, mandavam buscar ela de avião, não era de avião, a Dandoca. Ela morava ali dos freios da Pindol, que tinha aquele negócio de algodão, eles deixavam muito com algodão. Eles compravam algodão aqui toda dessa região e levavam para o interior da Bahia. Então esse pessoal mandava de avião. Aí teve uma época, doutor Luiz, e foi construído aqui o posto de puericultura, onde funciona aquela secretaria em frente à casa do Djalma Torre. Ali era um posto de puericultura e que distribuía leite da Aliança para o Progresso, que vinha, e esse projeto eles distribuíam o leite, vinha nas barricas e distribuía leite em pó para a pobreza naquela época. Então o doutor Luiz ia inaugurar esse posto, aí marcou a festa, aí o governador era o Silvestre Pérez, e o Silvestre vinha a inauguração daqui. Aí tudo bem, tudo lá, eu estava marcado para as 11 horas, o governador Silvestre Pérez chegava. Aí quando foi às 10h30, subiu o ônibus do seu Genésio, subiu com a banda de música, o seu Alfredo Fogueteiro com o Zé Leandro subiram com os foguetes, com a girando. O doutor Ulisses deu as últimas informações, disse, olha,
Quando o avião parar ali, quem abrir a porta é para a banda de música. Para a banda de música tocar e soltar tudo quando for foguete, a bomba, tudinho na hora para quando o governador chegar. Aí pronto, tudo preparado lá, as comitivas, os carros, os caminhões do Dada, do Pendinha, caminhão levando o povo tudo para ver o avião, que era gente demais. Tinha o campo da aviação ali, rapaz. Aí quando foi 15 para 11 mais ou menos, um teco-teco, rodando aí, aterrizou, aí estava lá que abriu a porta e a banda de música. Aí quem desce, a Dandó, qual é? Não foi o governador. Eita, foi a mão dessa. E agora? Soltaram os foguetes, só tinha a banda, agora foi daí a pouco que o avião foi embora, chegou outro avião, aí chegou com o Silvério, só tinha a banda de música esperando o Silvério, que o foguete já tinha tudo. Agora isso foi verdade mesmo. Agora que dia de finados, né? Dia 2 de novembro, aí todo mundo vai para o cemitério, vai rezar, acender vela com seus antes queridos, tudinho, então lá, tudinho. E quem é aquele pessoal antigo, usava aquela roupa preta, aquela roupa comprida, toda preta, manga comprida, tudinho, e rezava aquela reza de sentinela, aquela ladainha muito, tudo chorosa, né? Naquele cruzeiro no centro do cemitério, ali, onde acendia as velas, tudinho ali. E assim, do lado, tinha uma catacumba aberta. Tinha uma catacumba aberta. E o pessoal lá tudo bem, Aí uma senhora dessas que fabricava panela de barro das duas estradas, sentiu-se mal e caiu e ficou batendo. Aí o louro da Joaquina, disse, olha a serpente saiu dessa catacumba, ficou batendo, menino. Foi a gente correr. Aí você pisava no calcanhar do cara assim, arrancava o sapato, chega que a serpente arrancou o meu sapato. E naquele tempo, quem trazia o pessoal do interior, o caixão, eles faziam espécie de uma escada, botavam em cima, para muita gente carregar. E jogava aqueles paus, aí quando era no dia 2, fazia uma fogueira. Sei. Aí a Socorro, filha a Nilce, filha do seu Zeca Barbosa, pulou o muro, porque não dava para soltar, porque eu só tinha uma bandinha do portão aberto e o seu Teixeira, tenha calma, minha gente, tenha calma. Aí a Socorro, a Nilce gritava, socorro! Mas era chamando a Socorro do Sebastião Secula. Aí o povo, socorro. Ali não tinha casa nenhuma, só tinha a cerca de labirinto. O matuto vinha, amarrava o cavalo ali, né? Aí quando do jeito que ele vinha, ele montava no cavalo, quando esporava o cavalinho que esticava o cabresto, ele caía. Chega que a serpente me derrubou. Aí pronto, aí é que eu alvoroço, né? Daí a pouco aí leva o seu Teixeira com o portão, aí ele saiu com o pedaço do portão, enganchado no pescoço. Ele dizia, chega que a serpente está pendurada no meu pescoço, chega. Disso aí eu tenho para mim foi a maior tragédia. Que o meu tio Pintinho trouxe um tecido para mim, tuçou, cremezinho, primeira calça comprida que eu vendi, que o Arlindo Céu fez a calça comprida. E eu no alvoroço corri também, aí acabei caindo e cortou o joelho, além de fiz o joelho, cortou a calça, aí teve que voltar para a calça curta de novo. Vamos encerrando esse primeiro momento, essa primeira entrevista com o Evandro Pinto, que dá início ao projeto Memória Viva, muito bem contado aqui, iniciado com a participação desse anadiense que conhece tantas histórias interessantes, não apenas da sua própria vida, como acontecimentos aqui da cidade e uma viagem muito saborosa, né, por empreendimentos e arquitetura de Anadim. Então esperamos continuar com a próxima entrevista. Obrigado a todos.